Salve, salve, companheiros! Como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo bem? Vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, vamos falar do Palmeiras, do Santos, que empataram no final de semana. Aliás, Palmeiras, hein? Meu Deus do céu, já não vamos falar disso. A gente tem as estreias dos times aqui da nossa região na Série D do Brasileirão e o jogão da semana na NBA e um possível reforço no Timão, hein? E como sempre, você participa aqui com a gente. Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação, 18991437891. Senhoras e senhores, Caio Esteves. Tudo bem, Marão? Como é Boa que tá? tarde. Tudo bom, tudo certo. Boa tarde, pessoal. Brasileirão, mais ou menos. Mais ou menos, né? Os times, a rodada que já tinha começado, né? O Corinthians e São Paulo acabaram não jogando, Palmeiras e Santos empataram. Para os paulistas foi uma rodada mais ou menos ali, né? O São Paulo, na verdade, abriu lá com o Atlético Paranaense, aquele jogo do empate lá. Isso, foi dia 28, se eu não estou enganado, esse jogo, Vitória, né? perdão. Vitória. Foi a estreia do Luciano. Isso, o Corinthians também conseguiu vencer e Palmeiras e Santos sofreram. O Santos foi uma tragédia, digamos assim, porque jogou muito melhor, finalizou várias vezes, a gente vai falar do jogo aqui. Amassou o Bota, Amassou o Botafogo, amassou. Verdade. E empatou em 0-0, que foi um resultado ruim, né? Vamos lá, vamos começar o programa com o empate de Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Jogo morno, né? O Verdão dormiu no ponto, perdeu mais uma chance de encostar na liderança. Vamos aos gols. O Palmeiras desperdiçou mais uma chance de conquistar os 3 pontos. Saiu na frente com um belo gol de Rafael Veiga, aos 26 minutos do segundo tempo. Cruzamento de Matias Vinha e o camisa 23 pegou de primeira para abrir o placar. Aos 47 do segundo tempo, o Grêmio empatou. Alisson cobrou escanteio e Ferreira desviou de cabeça. No cantinho, 1-1. Muitas histórias para esse jogo aí, né? Mas agora a gente vai ouvir o que o Luxemburgo tem a dizer, né? É o segundo jogo pelo Brasileiro que o Palmeiras leva um empate no finalzinho do jogo. Fala aí, Luxa. A estratégia nossa foi bem feita no sentido dos jogadores entenderem a proposta de jogo do primeiro tempo, segundo tempo. E os gols acontecem, não é questão de falta de atenção, né? Acho que faltou a gente segurar um pouquinho mais a bola no ataque, com a vantagem, se segurar um pouquinho mais a bola no ataque, não ter a necessidade de querer fazer o segundo gol, ter que tocar mais a bola, ganhar um pouco mais de tempo, né? Virar a bola para um lado e virar a bola para o outro. E acho que o jogo ficou um jogo que nós entendíamos a proposta do Grêmio. Entramos com uma coisa mais fechada. Aí depois nós fomos abrindo a equipe. Eu coloquei a equipe mais vulnerável, com o Danilo e com o Bruno por trás, e abri a equipe, abri 2 caras do lado, e mais o Luiz Adriano e com o Veiga chegando, e conseguimos jogar o Grêmio para trás, e fizemos o gol. E aí o gol dele sai, o Everton não fez nenhuma defesa, sai numa bola parada, né? Em que o cara antecipou ali no primeiro pau. Mas se nós tivéssemos perdido um jogo de 1-0 e empatássemos no finalzinho, seria normal, né? O problema é que são 2 jogos que a gente deixa o adversário empatar no finalzinho, né? Aí se incomoda a todos nós, ao torcedor, a mim, aos jogadores, né? E a gente tem que continuar trabalhando isso aí, porque nós estamos deixando das vantagens que nós poderíamos alcançar, de chegar mais na frente, largando muito no finalzinho, né? No final do jogo. Vamos lá, 6º empate em 10 jogos do Palmeiras, especificamente Palmeiras, são 10 jogos, são 6 empates e 4 vitórias, né? O time continua invicto no Campeonato Brasileiro. Eu discordo um pouco do que o Luxemburgo disse aí na coletiva, porque o Vitor Ferraz, ele 3 escanteios no primeiro tempo, ele foi no primeiro pau e desviou. É que não chegou ninguém do Grêmio para arrematar a bola no meio, não aparecia ninguém. Uma outra aí a coisa positiva, o Felipe Melo, que deu uma tranquilidade absurda para o time lá atrás. É um outro Palmeiras com o Felipe Melo jogando ali atrás. Um negócio interessante. O Palmeiras dominou praticamente todo o jogo. O Grêmio jogou acuado. O Renato está muito pressionado. Acho que o único lance de perigo do primeiro tempo foi essa falta aí, que a gente está mostrando agora. Acho que o único lance aí que o Everton pegou. E aí no segundo tempo, o Palmeiras fez o gol. O Luxemburgo queria esse 1-0, que ele colocou o Vitor Hugo para jogar, e o Ferreirinha, que empatou o jogo, estava 8 meses sem jogar por causa de contrato. Olha que louco, olha que jogo. E assim, o Luxemburgo falou que acho que não foi falta de atenção. Eu acho que é. Quando claro você toma que foi. um gol
No primeiro pau? Eu tava vendo o jogo, Mário, e faltava 1 minuto pra terminar, eu falei, vai dar 1-0 o Palmeiras mesmo. Até saí da sala, fui fazer alguma coisa, a hora que eu voltei eu tinha visto que tinha sido 1-1. Eu meio que não acreditei, eu falei, nossa, empataram no último minuto realmente do jogo, né? Mas pra mim é falta de atenção, quando você toma 2 resultados que estão positivados ali pra você somar os 6 pontos, você leva o empate, em 2 deles você perdeu 4 pontos, então assim, você olha lá no papel, na ponta da tabela, no número mesmo, o Palmeiras podia estar muito acima do que está realmente. Então é falta de atenção e o resultado seria muito bom para o Palmeiras fora de casa contra o Grêmio, aproveitando o momento ruim do Grêmio para conseguir uma vitória na arena do Grêmio, que não é fácil ganhar, todo mundo que vai lá sofre. Então, assim, são detalhes que o Palmeiras precisa melhorar. A questão dos empates, eu acho que realmente o time precisa melhorar um pouco na criação. Já está melhorando isso, de certa forma, com alguns jogadores que estão conseguindo criar mais. Eu acho que é questão de tempo para o Luxemburgo achar isso. A temporada, para mim, do Luxemburgo em números, a gente falou isso aqui com o Mauro Betti na semana passada, é positiva. Só 2 jogos que o Luxemburgo perdeu na temporada. Então, não dá para dizer que o Palmeiras está num momento ruim, mas precisa evoluir mais com o elenco que tem, né? Exatamente. E assim, pelo lado do Grêmio, você vê um Grêmio que tem uma semana terrível. Pegou o Palmeiras agora, aí quarta-feira tem Grenal pela Libertadores, né? Exclusividade aqui no SBT. E depois tem o Atlético Mineiro, líder do campeonato, no domingo lá em Belo Horizonte. Então, quer dizer, a vida não tá fácil pro Grêmio. Vamos ver se o Renato vai aguentar, né? Essa sequência de jogos aí. Palmeiras e Grêmio que jogam ao vivo no SBT na quarta-feira. Palmeiras contra o Guarani do Paraguai e o Grenal, que vai ser pro Brasil todo, né? Menos São Paulo, que a gente vai mostrar o Palmeiras. É isso aí. E o Santos, que visitou o Botafogo no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, jogou muito, mas não ficou com os 3 pontos. Gatito ontem é um baita goleiro, estava numa noite muito inspirada. O time de Cuca teve 56% de posse de bola, finalizou 21 vezes, sendo 6 do gol. Com o empate, o Santos caiu para a 7ª posição, com 16 pontos ganhos. A próxima partida do Peixe pelo Brasileiro vai ser aí no domingo, às 8h30 da noite, na Vila contra o Fortaleza. Antes disso, o Santos enfrenta o Delfim, no Uruguai, quinta-feira, às 11 da noite, pela Libertadores da América. Bom, agora a gente vai ouvir as explicações do Cuca. Mais uma vez o time foi muito bem, só que não conseguiu vencer. Enfim, fala, Cuca. Um jogo muito bem jogado de nossa parte, né? Um jogo controlado, controladíssimo, né? Com posse de bola, com movimentações interessantes, bonitas, né? Envolvendo o adversário, criando muitas chances, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo, foram mais de 20 oportunidades que nós tivemos, né? Então a gente sai triste por deixar 2 pontos aqui, sai muito triste porque era um jogo para ter vencido pelo que nós fizemos em campo e ao mesmo tempo consolado pelo jogo que fez, né? Então, desde que eu estou aqui, nós fizemos um jogo que foi mal jogado, que foi contra o Internacional. Todos os demais jogos nós tivemos mais posse de bola, nós tivemos no mínimo igualdade com os adversários e hoje foi mais um jogo assim que nós jogamos muito bem mesmo e é lamentar tantas oportunidades que a gente perdeu, né? O Gatito foi eleito o melhor jogador em campo, não à toa, e as bolas que passaram muito próximas também nos daria, com uma que entrasse, uma tranquilidade no jogo para fazer o segundo gol e ter uma vitória tranquila. Infelizmente não foi assim, acabou empatado o jogo e nós deixamos aqui 2 pontos sem dúvida nenhuma. Às vezes um cara que é ex-jogador de futebol, mas é um bom técnico que monta boas equipes, nesse caso o Cuca, ele não tem elenco. Né? Esse time não dá para disputar título, não aguenta. Eu acho que não aguenta. O time não aguenta disputar título, mas vai ser um time que vai incomodar os outros grandes. Né? Você vê como que um tempinho parado, vendo outros jogos, indo ao estádio como torcedor, como faz bem, né, para recarregar as baterias. Por exemplo, o Cuca está fazendo um trabalho incrível no Santos. Tá indo muito bem. E o legal do Santos é que ele tá jogando bem fora de casa e dentro de casa, né? Tanto na Vila quanto nos jogos que vem fazendo fora da Baixada, tá jogando muito bem. Acho que a leitura de jogo do Cuca é realmente isso. O Gatito foi muito bem, não dá para tirar o mérito também do goleiro do Botafogo, que é um excelente goleiro. Mas faltou aquele detalhezinho na pontaria
pro Santos conseguir fazer o gol e a vitória, né, Mário? O Santos finalizou mais de 20 vezes. Um time que finaliza mais de 20 vezes no jogo, não tem como ele ter jogado mal, né? Então você vê que realmente o time consegue criar muitas oportunidades de gol, e geralmente consegue até fazer os gols, consegue realmente marcar mais de um gol na partida, mas ontem não foi o que aconteceu. Acho que a questão psicológica também é uma questão que precisa ser trabalhada no Santos. Teve a questão de atraso de salário, de pagamento de luva. O Marinho, ontem ele chorou no gramado depois do jogo. Acho que ele está com algum problema particular que não reportaram. E está se cobrando muito para resolver os jogos do Santos. O Santos tem ali muitas questões extra-campo que prejudicam ali no trabalho, e por incrível que pareça, o Cuca está fazendo um trabalho muito legal, muito tranquilo. É o que ele falou, formar família, né? Ele é aquele cara que apoia, que é agregador, que gosta de formar família. O Santos está conseguindo fazer isso com os jogadores e, assim, está indo muito melhor do que a gente imaginava pelas punições da FIFA, né? Para quem não sabe, hoje mesmo o Santos estava palavrado com o Laércio, zagueiro que era do Caxias, e rescindiu para fechar, e com o Elias, ex-Corinthians, Atlético Mineiro, falou para os dois, a gente não vai poder fechar por causa da punição da FIFA, vocês podem procurar outros clubes, não vai ter como contratar. 3 janelas. Então, assim, o Santos está com um problema muito grande na FIFA, realmente, de não ter pago contratações que fez, e vai ter que se virar com esse elenco. O Cuca, com esse elenco que tem. O Cuca está se virando, puxando jogadores da base, e é isso, né? O caminho é esse, e o Cuca vai ter que continuar fazendo esse trabalho bom com essas ferramentas. Vamos chamando a tabela aqui, só para lembrar você, torcedor, que o Santos está 3 janelas, as próximas 3 janelas não pode contratar ninguém. Tem que pagar o que deve. Tem que pagar. Tem como. Vamos lá, tabela do Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores. Atlético Mineiro é o líder com 21 pontos, apertadinho ali, porque o Internacional tá na cola com 20 pontos. São Paulo 18, Palmeiras perdeu a oportunidade de ficar ali na cabeça com o Atlético Mineiro, 18 pontos. O Vasco é o 5º colocado com 17, o Flamengo com 17, aliás, o Vasco perdeu o jogo. Santos que empatou 7º com 16, Fortaleza que uma grande vitória em cima do Inter com 15, aliás, foi um golaço, o gol do Fortaleza, 15 pontos. Fluminense é o 9º, 14 pontos, e o Sport que ganhou ontem do Fluminense 14 pontos. Frente ao Corinthians na quarta-feira. Exatamente. Vamos para outra página aqui, para a segunda página da tabela. A gente tem o Ceará com 13 pontos, o Grêmio que empatou com o Palmeiras é o 12º com 13, o Corinthians está ali naquela zona do meio termo. 13º ali com 12 pontos, o Atlético Goianiense também com 12 pontos, o Paranaense com 11 pontos e o Curitiba que venceu ontem com 11 pontos. O Bragantino, por causa da vitória do Curitiba, voltou para a zona do rebaixamento ali, agora é o primeiro ali da zona do rebaixamento com 10 pontos, depois o Botafogo que empatou com o Santos, o Bahia que perdeu do Corinthians com 9 e o Goiás é o lanterna com 8 pontos. Bragantino que teve uma grande vitória, né, no final de semana. Tá tentando sair ali de onde pode, né? Tá nadando, se afogando, mas nadando ali. Acho que o Bragantino consegue se salvar aí nesse Brasileirão. Acha um tronco boiando. Tá muito cedo, acha uma porta ali no meio e consegue se salvar. Vamos ver, o Atlético Goianiense, que é um time que é interessante de ver jogar também, Mário, tem jogado bem. E a gente imaginava que era um time que ia chegar para brigar para não cair. Mas tem conseguido jogar até bem, apesar de perder os jogos, perdeu para o Atlético Mineiro, mas não jogou mal não, é um time para ficar de olho. Boa. Vamos pro WhatsApp. Opa! Vamos lá, o Márcio Vieira Parra de Oswaldo Cruz. Por que o Luxemburgo tirou um meio e colocou um zagueiro? Será que ele se arrepende? Olha, Márcio, tava 1-0, 36 o segundo tempo, ele colocou o Vitor Hugo para segurar o resultado. Jogou com 3 zagueiros ali. Tentou segurar, mas não deu certo. O Grêmio fez uma pressão muito grande no Palmeiras no finalzinho do jogo, né? Até achar o gol, ficou pressionando, martelando. Às vezes a saída você realmente manter o time com as linhas ofensivas ali mais adiantadas e o Luxemburgo tentou fazer o contrário. Se o Renato perder quarta-feira, cai do Grêmio? Acho que olha, tá complicado, mas eu acho que essa sequência pode fazer ele se complicar. Não consigo. Perder um Grenal é muito complicado, né? Ainda mais Libertadores, né? Ainda mais Libertadores. Tudo pode acontecer. O Lucas de Emilianápolis. Boa tarde. Será que o São Paulo passa de fase na Libertadores? Difícil essa resposta, hein? Eu acho que a questão do São Paulo é muito complicada porque pega 2 jogos agora contra a LDU e River fora de casa, né? Não joga nos seus domínios. Então, assim, tinha que ter vencido o River agora para ficar mais tranquilo. Eu acho que tá bem mais complicada a situação, mas tem possibilidade de classificar. Só corrigindo aqui para não errar. Lucas de Emilianópolis. Emilianópolis, é isso. Boa, um beijo pra vocês aí. E o Paulo José Castro, Paulo Castro de Araçatuba, salve Maricaio. Eu tô ligado no SBT Esporte. Abraços pra você também, junto, Paulão. Paulo, valeu. Tamo junto, voltamos já, aguenta aí, break. Daqui a pouco a gente volta. Aguenta aí, aguenta aí.
Voltamos e agora um recado para você, profissional da engenharia, da agronomia e das geociências. No próximo dia 1º de outubro, participe das eleições Confea CREA Mútua. Vote em quem irá representar aí o futuro da sua profissão. Compareça a uma das mesas eleitorais que você escolheu ou com a qual você tem vínculo e elas serão instaladas em dezenas de pontos em várias cidades cobrindo todo o estado de São Paulo. E uma informação muito importante, nos locais da votação e para a segurança de todos, as medidas de prevenção da Covid-19 serão rigorosamente executadas. Então, faça valer o seu voto. É um compromisso com você mesmo e com a sua categoria profissional. Eleições 2020, Sistema Confea CREA Mútua. Bom, e a gente está de volta e agora a gente vai falar de reforços no Corinthians, seu Caio Esteves. Meu amigo, parece que o Corinthians vai contratar mais um jogador do Atlético Mineiro, lá do Galo. Segundo o site Meu Timão, Casares está próximo de defender o clube paulista. O equatoriano, de 28 anos, está afastado do Atlético Mineiro desde a chegada de Sampaoli, e o que não dificulta a saída. Ainda, segundo o site, ele teria acertado as bases contratuais com o Timão. Só está faltando, então, o acerto com o Atlético Mineiro, clube que Casares tem contrato até o dia 31 de dezembro. Seria um camisa 10 que o Corinthians está procurando? Eu acho que é um bom nome, se resolver realmente ter comprometimento com o projeto, chegar para agregar o elenco. O Casares tem um histórico de problemas extracampo no Atlético Mineiro, que até fizeram o Sampaoli, de certa forma, não querer utilizá-lo, né? Então, existe esse problema, o Coelho, ou quem quer que seja que assuma o Corinthians nas próximas semanas, vai ter que administrar isso caso o negócio seja fechado, mas olhando tecnicamente para o Casares no campo, é um baita jogador, um jogador que pode resolver o problema de criação do Corinthians, já que o Corinthians não conseguiu resolver essa situação com o Luan jogando ali de camisa 10, né? O Luan, eu acho que ele tem que jogar como segundo atacante atrás do Jô e colocar um cara realmente para dar a bola para ele finalizar. Eu acho que pode ser um bom nome, assim, lembrando que ele tem muita amizade com o Otero, né? Então, sim, também a dupla ali pode dar certo, mas acho que é uma contratação que se concretizar realmente, se vier, acho que vai ser um nome interessante. A noite de Belo Horizonte não será mais a mesma sem Otero e Casares, hein? Exatamente. Os dois eram um veneno na noite. Essa é a questão que o Corinthians vai ter que administrar se contratar. Ou às vezes colocar na cabeça, falar, aqui você tem que jogar e tem que ter comprometimento com o projeto, com o clube. Mas o Corinthians tem um histórico de jogadores assim meio problemático, entre aspas, darem certo. O Otero e o Casares vão ter um problema lá no Corinthians, que hoje 80% do grupo é evangélico, né? A galera deu uma mais calmada, né? E tal, já não tá mais com esse negócio da balada e tal. Mas isso o Otero e o Casares, rapaziada, ainda tá um. E se parar pra pensar um ataque com o Casares armando, o Otero ali pela direita ou pela esquerda, com o Luan e o Jô na frente, é um bom ataque, né? Timaço. Acho que é um time bem legal, realmente. O Luan que precisa melhorar, a gente não pode esquecer de cobrar. Tem outras peças no Corinthians, mas o Luan ele tá devendo muito pelo peso que foi contratado, pelo que ele... 20 milhões de reais, exatamente. Dinheiro, Então, assim, se realmente os jogadores que o Corinthians tem de frente jogarem e o Casares vier para servir esses jogadores, acho que pode dar certo. Galera, vamos agora ver os gols das equipes da região na Série D. Novo Horizontino e Mirassol estrearam no fim de semana, mas não conseguiram vencer. Ambos empataram pelo mesmo resultado. Vamos aos gols. A primeira equipe da região a estrear na Série D foi o Novo Horizontino, que visitou o Joinville. O Tigre saiu na frente aos 22 de jogo. Pênalti e Guilherme foi para a cobrança. Ele bateu cruzado, sem chances para o goleiro, 1-0. Aos 16 do segundo tempo, empate do Joinville. Cruzamento na área e o zagueiro Bruno Aguiar mandou contra o Patrimônio. Fim de jogo, Joinville 1-1 Novo Horizontino. O Mirassol também empatou na estreia. O Bangu saiu na frente aos 44 do primeiro tempo. Lançamento para Vinícius Guirra. A zaga do Leão falhou, ele driblou o goleiro e mandou para a rede. Aos 15 do segundo tempo, o empate do Mirassol. Gabriel cobrou o escanteio e o zagueiro Patrick mandou para a rede. Fim de jogo, Mirassol 1-1 Bangu. Não foi tão ruim assim a estreia dos dois, né? Pro Novo Horizontino acho que melhor, por estar jogando fora de casa contra o Joinville, você arrancar um empate mesmo com aquele gol contra bizarro
do Bruno Aguiar, que é um zagueiro bem experiente, né? Acho que é um resultado até que ali dá para se equilibrar. Agora do Mirassol em casa, sem empatar com o Bangu, acho que poderia ter conseguido vencer. O Mirassol que tem mais time que o Bangu, tá mais preparado para a competição. E o gramado no Maião ajuda muito, porque tá um gramado muito bom também. Então acho que pro Mirassol ficou aquele gostinho, empate, gostinho de derrota, apesar de não ter jogado mal. Mas o Novo Horizontino volta com um saldo um pouco mais positivo por conseguir um empate fora de casa, né? Exatamente. Bom, antes de comentarmos sobre os jogos, vamos acompanhar aqui um trecho da coletiva do técnico Eduardo Batista. Fala, Eduardo. Nós criamos bastante, nós tivemos um volume muito intenso, tanto no primeiro como no segundo, né? O futebol tem um pouco disso, né? Quando você cria e não converte, o jogo se torna mais difícil. Mas assim, a gente esperava a vitória, acho que nós merecíamos uma vitória, né? Mas o jogo não se complicou em nenhum momento, acho que a equipe foi madura, a equipe depois sofreu o gol, né? Voltou para o segundo tempo, jogando, propondo, teve coragem, se expôs com equilíbrio, né? Chegou pelos lados, né? O resultado é ruim, né? Mas o desempenho é satisfatório, né? É um início de trabalho e a gente espera que os resultados venham para que a gente possa somar e brigar em cima. Você sabe o que eu acho, que eu vejo no semblante do Eduardo Batista? Que ele ainda está assustado com a qualidade que a gente tem aqui. Acho que ele não imaginava da seriedade que a gente tem no futebol aqui do interior, principalmente o Mirassol, né? Que se valorizou muito depois da venda do atleta que jogava no São Paulo, Luiz Araújo, que entrou muita grana lá no Mirassol, e o Mirassol conseguiu se estruturar, né? Eu acho que ainda o Eduardo ainda está um pouco meio, como a gente fala na gíria, em choque. E foi um dos motivos dele escolher o Mirassol pelo projeto, né? E a estrutura. Muito legal. Falou, pô, caramba. Aqui né? eu vou conseguir trabalhar melhor. E ele tem liberdade para trabalhar, né? E além de tudo, o gramado do estádio do Mirassol tá muito bom Exatamente. também. Ressaltando de novo, eu me surpreendi realmente. Eu tinha ido lá no começo do ano, mas gostei bastante do que eu vi agora. Legal. Bom, o destaque da NBA fica por conta, vamos falar de NBA, né? Que o destaque do agora fica pro jogo 2 das finais da Conferência Oeste. O Lakers e os Nuggets fizeram aí mais um jogo apertado e muito disputado. Olha, foi decidido praticamente no fim do jogo, né? O Lakers ficou na frente durante a maior parte do jogo, mas sempre com uma vantagem bem pequena. Os Nuggets conseguiram virar no último quarto por uma diferença bem pequena também. Só que nos últimos segundos da partida, o Monocelha apareceu. Ele também foi o cestinha da partida, marcando 31 pontos e pegando 9 rebotes. Aí ele fez essa cesta aí de 3 pontos no estouro do cronômetro. Esse lance, ó. Ó, que maravilha. Ó, vai, pega o pai. Acabou o jogo com a bola dentro dentro da cesta. Você tá Espetáculo de arremesso. E aí o jogo acabou 105-103 pro Lakers. Foi o que o 2-0. Caio tá falando aqui desde quando a gente tá falando aqui dos playoffs, né? O Nuggets, se chegar, vai complicar muito, porque se 2 ou 3 jogadores ali estiverem inspirados, tchau. A questão é essa, mas assim, é o que a gente falou, o Mário, hoje na redação. Uma vitória dessa, o jogo empatado com um ponto, uma cesta de 3 no último segundo, psicologicamente ela é mais do que uma vitória. Então assim, o Lakers abre 2-0 na série, com uma cesta, o jogo decidido desse jeito, eu acho que agora fica bem difícil pro Nuggets reagir. Eu acho que o Lakers vai conseguir passar com uma certa facilidade, porque, como eu disse, mais do que a vitória do Lakers, você dá um baque psicológico no outro time muito grande quando você vence assim, literalmente no último segundo, né? E é aquela coisa, no né? estouro do cronômetro. O Lakers é o time a ser vencido. Exato. Né? Agora acho que dá pra dizer que sim. Antes não era. Tinha o Clippers, tinha o Milwaukee Bucks do Antetokounmpo. Agora dá pra dizer que o Lakers é o melhor time, sim. E é um time que não é só o LeBron e o Anthony Davis. A gente falou do Monocelha, que é o Anthony Davis que fez essa cesta de 3. Mas também o time em torno do LeBron e do Anthony Davis, que é muito bom. Não é um time espetacular, mas eles estão ajudando muito, eles estão muito regulares. Então esse é o desafio. Esse uniforme preto do Lakers, não canso de falar que é lindo. E sem contar que no ano passado esse time começou a ser estruturado pelo Magic Johnson, foi muito criticado porque não chegou ao playoff e agora está mostrando por quê. O LeBron sofreu 2 anos, né? Sem conseguir entrar no playoff. Exatamente. Vamos para o WhatsApp aqui, o Reginaldo de Marabá Paulista. Boa tarde, o Palmeiras jogou bem ontem, mas ele deveria se defender mais e atacar mais para chegar à liderança.
Tem que melhorar o ataque, eu acho que em alguns momentos o Palmeiras precisa melhorar. A defesa até que tá bem, né? Apesar de tomar um gol bobo ontem. O Vitor Hugo Soares de Tupi Paulista, boa tarde, estou sempre acompanhando vocês. Um abraço para você também, Vitão. Tamo Valeu, junto. Vitor, obrigado. Tem mais, o Douglas Júnior de Araçatuba, boa tarde, sou corintiano, me tire uma dúvida. Se o Casares vier pro Timão, o Luan deve ir embora? Um abração. O problema é quem quer contratar o Luan, né? Acho que não. Acho que dá pro Corinthians manter os dois ali. Tendo o teto salarial certinho, acho que dá pra manter e dá pra fazer os dois jogarem. E outra, precisa ter elenco. Sim. Né? Douglas Aparecido de Embaúba. O Corinthians que anuncie já a contratação de um novo técnico. Problema político esse tá complicado, esse também tá difícil. Esse tá complicado. Vambora, chega. Bora. Se você quiser rever o programa, ele tá disponível lá no tela2.com.br na versão completa. A semana só tá começando. Grande abraço. Tchau. Valeu.